lidar com esse tipo de duas armas para lidar com esse tipo de gente. Ou você tem a sã consciência daquilo que você serve, daquilo que você é, e você faz uma autoavaliação da pessoa que está te afrontando e te confrontando, se vale a pena ou não debater. Ou então você tem que estar preparado, sim, conhecimento bíblico, sim, para você abrir a sua boca com conhecimento e também com o Espírito, para repreender essa pessoa. Porque os dois têm que andar aparelhado, tanto o conhecimento quanto o espiritual. Porque se você estiver sentado aqui hoje para aprender e chegar lá na hora, você não se lembra, você pode ter certeza que o seu Espírito Santo vai te dar as palavras certas para você colocar aquela pessoa no lugar dela. Amém, meus irmãos? E nós vemos aí, mas nós vamos ver algo interessante aqui nessa revista. Eu até quero ler, mas eu quero ler na palavra, na Bíblia, Judas 3, Judas 1:3, mas o 3 já foi lido agora há pouco pelo nosso evangelista Romeu Ramos, que é o nosso textuário, e eu quero ler a parte a seguir esse verso, que é Judas 3, mas eu vou ler o 4, que diz assim, a palavra do Senhor, Judas 1, verso 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Quando a Bíblia aqui no verso 4 fala em dissolução, nós precisamos saber o que é dissolução. E a Bíblia, nós hoje temos todos os meios de estudar, e dentro dos próprios aplicativos da Bíblia a gente tem tradução de algumas palavras, do que significa essa palavra. E aqui mesmo no aplicativo da Bíblia já nos fala assim que a palavra dissolução, ela refere-se a um estilo de vida caracterizado pela falta de disciplina moral, ausência de padrões éticos, prazeres desenfreados, depravações e imoralidade sexual. E você sabe quem é que pratica isso aqui? Não é quem está lá fora, não. Quem pratica isso aqui, porque se você for na Bíblia, no verso 4, olha o que está escrito: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Esses homens estão aonde? Estão dentro da própria igreja. E aí nós precisamos ter o conhecimento da palavra e andar em espírito, para você saber discernir quem é que vai colocar a mão na sua cabeça. É aí que você precisa ter discernimento para saber quem é que vai colocar a mão no seu ombro, na sua cabeça, e fazer uma oração para você, porque é muito fácil. É muito fácil uma pessoa chegar aqui e dizer que está toda espiritualizada e botar a mão na sua cabeça: olha, eis que Deus está me dizendo isso. Ei, meus irmãos, tem muito disso. E isso não é errado, atenção. Isso não é errado, porque Deus usa assim homens e mulheres de Deus. O que nós temos que entender é: quem é essa pessoa que está vindo fazer isso com você? Você conhece o dia a dia dela? Ela congrega? Quem é essa pessoa que abriu a boca para vir falar para você que isso e aquilo? E aqui nós estamos num tempo de sentar para aprender como discernir essas pessoas. Qual é a vida dessa pessoa? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? O que é que essa pessoa tem o costume de sentar para ouvir outros? Então nós estamos num tempo onde muita gente é enganada facilmente, mas já por outro lado, tem muitos que têm sentado para aprender que não é qualquer um que vai enganá-las, não vai enganar. Primeiro, porque tem aprendido na palavra, e segundo, anda parelhado com o Espírito Santo, anda com o Espírito, tomada, direcionada pelo Senhor Espírito Santo. Eu quero ler aqui a introdução para nós darmos caminhamento para a nossa lição, que ela é muito, a nosso estudo nesta noite. Ele foi resumido aqui no método que eu criei aqui, e é bem, um estudo bem, se você prestar atenção, você vai ver que é bem agradável. Você vai sair daqui hoje com seu arcabouço de conhecimento mais agregado. Na introdução diz assim, heresias são crenças e práticas. Quando te perguntarem o que é heresia, olha o que você deve responder. Quando te perguntarem, está aí no grupo, se você quiser me acompanhar comigo. Heresias são crenças. Presta atenção para quando te perguntarem o que é heresias, você saber responder. Heresias são crenças e práticas ao pensamento bíblico, pois
pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. A heresia distorce os pontos principais da doutrina cristã. Confrontam o cristianismo. Você quer ver uma coisa aqui que é distorcer a doutrina cristã? Dizer que você não é preciso ser batizado para tomar Santa Ceia. Dizer que não é preciso você ser casado para andar, subir algum cargo. Existe muito disso aí hoje. O que é heresia? São crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. O que nós mais temos visto aí dentro de algumas igrejas por aí é dizer: isso aí não tem problema não, está tudo bem, pode vir. Pastor, eu era solteiro, divorciei, separei, e agora eu estou com essa pessoa, eu posso sentar aqui, posso começar a desenvolver o meu trabalho aqui? Pode, está tudo bem, pode. Você está na igreja, está tudo bem, está dizimando, não, está tudo bem. Está distorcendo a base, está distorcendo os princípios da ética cristã. Só que graças a Deus nós somos vacinados pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra do Senhor. E aqui ainda na introdução diz assim: confrontam o cristianismo histórico e criam problema para as igrejas e as famílias. Quantas pessoas jovens que às vezes têm sido levados por colegas, chegam dentro das suas casas e querem questionar os pais: mas isso lá na igreja que eu fui não é assim. Mas a minha colega disse que isso não é assim, não precisa ser assim. Não precisa ser assim tão rígido. Não precisa ser assim, não precisa tampar muito o corpo, não precisa orar muito. Tem muitas coisas que a gente poderia trazer aqui, mas nós vamos avançar. E ainda aqui na introdução, as heresias da atualidade, ainda na introdução, são as mesmas de antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre, objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Se você tomar atenção, você vai sair daqui hoje reconhecendo o que é heresias de longe, como está escrito aqui pelo nosso professor que elaborou essa revista. Esta primeira lição é um estudo sobre. Aqui nós estamos lendo uma lição. Nós vamos estudar uma lição que nós já estudamos. Se você recordar aí, se você for aí nas revistas que você já baixou, que já foi postado aí nos nossos grupos, nós já estudamos sobre esse assunto. Só que agora há uma necessidade de nós, de nós estarmos batendo na tecla, para que nós não venhamos cair no esquecimento o que são dissoluções, o que são heresias, para nós estarmos preparados. E caminhando aqui, nós vamos. Eu não vou ler tudo porque o slide é grande, mas eu quero ler aqui nos principais pontos as ameaças dos lobos vorazes. E nós vamos aprender aqui, na verdade, de onde é que vêm as heresias. E eu te digo logo de antemão, se você lê aí na nossa revista, você vai ver que as heresias, as pessoas que têm trago isso com mais ênfase, usado isso, batido mais nessa tecla, que tem dado mais espelho para isso, são pessoas que estão infiltradas dentro da própria igreja. São pessoas que ouviu o certo e agora quer distorcer o certo e trazer da maneira dele. Aqui diz assim, os cuidados pastorais, que já foi lido nesta noite, Atos 20:28, os cuidados pastorais. Essa daqui é para nós que cuidamos de pessoas, que estamos na responsabilidade da igreja. E diz assim: os anciões mencionados no verso 17 são chamados de bispo. Nessa passagem, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. E eu paro aqui. Sabe por que eu paro aqui? Porque tem muita gente se autodenominando pastor. Tem muita gente se autodenominando: eu sou isso, eu sou aquilo, foi Deus que falou comigo. Eu vou ler de novo, igreja, com bastante cautela, para você ver. Os anciões mencionados no verso 17 são chamados de bispo
nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Esses homens aqui que a Bíblia cita, em Atos 20, 28, foram chamados pelo Espírito Santo. Eles não auto se denominaram bispo, ou pastores, ou evangelistas. E nós estamos num tempo que nós temos que ter muito cuidado quando a pessoa chega, eu sou pastor. Você é pastor? E você pode me dizer quais são suas referências, quem é que te constituiu, onde é que você passou, nós temos que estar preparado para isso. Claro que você não vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, quem é que te constituiu? Não é assim. Tem meios, você vai conversando, você vai perguntando sobre a vida da pessoa, ou você vai vendo, porque aqui na nossa revista diz que você vai conhecer as heresias de longe. O que eu quero te dizer, quando a revista diz assim, você vai conhecer as heresias de longe, quando a pessoa estiver em cima de um altar que não seja esse, que eu creio que aqui nunca vai subir, exatamente, pelo falar dele, por aquilo que ele vai abrir a boca e começar a soltar, só por ali você vai ver que ele já, olha, a palavra dessa pessoa não está com nada não. Não sentir firmeza não. Não sentir firmeza na palavra desse irmão. Ele está bem vestido, ele tem um anel bonito no dedo, mas sabe por que você vai saber detectar isso? Porque o Espírito Santo vai te dar discernimento. O Senhor Espírito Santo vai te dar discernimento e você não vai ser um cristão qualquer, que qualquer um chega e fala para você e está tudo bem, não. Você até na hora pode até nem dizer nada, mas quando você for caminhando para casa, o Espírito Santo vai te trazer clareza. Olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Quem esteve aqui no domingo que o nosso pastor pregou, ouviu o que ele falou aqui de uma pessoa que orou por ele. Isso é o quê? Isso é você ter o discernimento do Espírito Santo. O nosso pastor soube fazer as perguntas certas para o pastor da igreja que ele estava pregando. E por ele ter feito as perguntas certas, o pastor da igreja local, o presidente da igreja local, falou com ele quem era a pessoa. Então nós temos que ter conhecimento, sim, mas também nós temos que ter o discernimento do seu Espírito Santo. Nós temos que estar em comunhão com ele, porque muitas das vezes é ele que vai te trazer a clareza. E nós vamos andando, e aqui ainda no primeiro tópico da nossa revista, os cuidados pastorais, eu já trouxe. Os cuidados pastorais da igreja de Deus mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é tratar, alimentar, guiar, proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica e aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Aqui apertou para nós agora. Apertou para os pastores, para aqueles que sobem aqui em cima para ensinar. Por que apertou? Porque aqui na nossa revista fala assim, o Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias. A obrigação, a responsabilidade do pastor é proteger as suas ovelhas. Como foi nós fomos ensinados aqui no final de semana passado, nós fomos muito bem ministrados aqui sobre ovelhas. E a responsabilidade do pastor é proteger. Agora, uma coisa é certa, o pastor ele pode se dedicar. O pastor pode estudar, pode ensinar, pode trazer a palavra de cuidado, de atenção, toma cuidado. Mas se você não quiser guardar, se você não prestar atenção, aí já não é responsabilidade do pastor. Porque o pastor, ele sentou, ele orou, ele se preparou. Mas se você não dá a devida responsabilidade ao que está sendo ensinado, a responsabilidade dele já não é. A responsabilidade de alguma dificuldade que o congregado entrar já não é do pastor. Se a dificuldade, se alguma ovelha, não quer dizer que a ovelha será jogada fora como ministrou o nosso pastor, não é isso. Porque até dentro daquele rebanho tinha bodes e o próprio pastor cuidava dos bodes. Mas se caso vier acontecer alguma coisa e essa ovelha entrar em dificuldade, a responsabilidade não é do pastor. Porque ele está aqui em cima e está ensinando, porque aqui diz que a responsabilidade de proteger os irmãos e as irmãs e as ovelhas é do pastor, e ele está protegendo. Ele
ele está ensinando, ele está vacinando com a palavra. Mas se entrar, se por eventualidade de Deus queira que não, cair em alguma dificuldade, o pastor avisou, o pastor ministrou, o pastor instruiu, o pastor falou que não é por esse caminho. E sabe, meus irmãos, saindo um pouco aqui, hoje muitas pessoas têm entrado em dificuldade, achando que está fazendo a coisa certa, mas sem consultar ninguém, achando que está fazendo a coisa certa, sem procurar orientação de ninguém. E eu tenho aprendido uma coisa, que consequências, ela não vem hoje, você faz hoje, ela vem amanhã. Consequências, ela vem com o tempo. E tudo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, vai ter consequências. Se você guarda um dinheiro hoje, durante 2 anos, lá na frente você vai ter um valor, e esse valor é consequência de você ter tomado a atitude de ter guardado agora. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós tomarmos a atitude de buscar a Deus hoje, de pagar um preço, de buscar de oração, de jejuar, de consagrar, de estar na casa do Senhor para aprender os ensinos, lá na frente você pode ter certeza que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com bastante arcabouço para pregar e ensinar e exortar a palavra do Senhor. Mas não tem como nós querermos ser alguém amanhã ou depois, sendo que a gente não se prepara hoje. O dia de preparar é hoje. O dia de sentar e aprender é hoje. E nós continuamos aqui na nossa revista, na segunda parte, diz assim, aqui no nosso primeiro tópico: depois da minha partida, nós já lemos isso. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobo cruéis ou lobo vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação dos falsos. Olha para você ver que forte isso. O apóstolo Pedro, depois de ensinar, ele avisou: nenhum ensino vai ser capaz de parar os falsos. A igreja pode estar vacinada, instruída, a igreja pode estar alimentada da melhor palavra, mesmo assim vai aparecer falsos profetas, mesmo assim vai aparecer pessoas que se dizem isso e aquilo, que na verdade não são. Irmãos, nós estamos aqui em Portugal, mas muita gente cresceu na igreja no Brasil e tem experiências lá de longe, longínqua. E você sabe, sempre houve isso, sempre houve falsos pastores, falsos profetas, pessoas que hoje estavam aqui, um fogo me pregar, amanhã já estavam numa vida, depois voltava de novo para a igreja, depois dava de novo. Sempre teve isso. Mas o que vai nos vacinar disso? O que vai nos fazer, às vezes, até mesmo não entrar por um caminho desse, é se alimentando da verdadeira palavra. E eu quero te dizer uma coisa: a verdadeira palavra, ela não é um alimento fácil de digerir. Porque a Bíblia, quando ela nos convida a ser uma pessoa que coloca em prática as doutrinas da fé cristã, como nós lemos no início, você vai ter que abdicar de muita coisa. Você vai ter que abrir mão de muita coisa do seu ego, dos seus prazeres pessoais. Você vai ter que abrir mão do seu conforto para conhecer mais essa palavra. Outro dia eu estava aprendendo um pouco mais sobre tédio. O que é tédio? Eu estava aprendendo isso até para saber lidar com meus filhos. Porque hoje criança não quer ficar entediada mais não, Gabriel. Criança, ela está sentada na mesa, ela quer o telemóvel aqui, ela vê o desenho dela. Eu estava aprendendo, tem uma psicóloga que me orientou, eu estava aprendendo sobre isso. Você sabe que nós adultos, nós também muitas vezes não queremos ficar tediados? Oh, aleluias! Por que jovem hoje não vem para a oração a sexta-feira? Oh, glória! Por que muitos jovens não vêm para a oração, para o culto de ensino na terça-feira? Eu sei que tem as responsabilidades, eu sei. É tedioso. Oh, glória, mas é no tédio que Deus vai nos ensinar. É quando nós não queremos assentar, que nós vamos lá, sentamos, que o Senhor vai vir e vai nos ensinar. É quando nós não queremos tirar o tempo de oração, que nós vamos lá, mesmo sem ter nada para falar, nós nos joelhamos e o Espírito Santo daqui a pouco fala: só pela sua obediência eu te visito agora.
por causa de tantas ocupações, de tantas distrações que tem hoje, até as crianças não querem mais sentir tédio. Criança de 6 anos, de 7 anos, está falando que já está entediada dentro de casa. E está errado isso. Diz que está farto, exatamente. Essa é a expressão correta. Está farto de estar dentro de casa. Está errado isso. Eles têm que sentir o tédio sim, para quando eles têm um momento com Deus, eles saber dar valor e prazer ao momento que está com Deus. Nós estamos num tempo que tem tantas coisas que se nós não desligarmos um pouco e nos colocarmos na presença, nós não vamos. Se nós não tomarmos postura de homem e mulher de Deus, nós não vamos ter tempo com Deus. Porque existe muita coisa. Existe responsabilidades da casa, existe responsabilidade com família, com esposa, com filhos. Aqueles que não têm filhos, que vai ser pai, vai ter mais responsabilidade ainda. Mas isso não implica nós de não tirarmos tempo com Deus. Isso não é motivo para nos atrapalhar de virmos para a igreja, aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu não estou aqui, igreja, dizendo que você não está fazendo isso. Entenda isso, não é preciso, não é isso. Eu estou falando, é os tempos que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, com muitas ocupações, que se nós não nos policiarmos, nós não vamos tirar tempo com Deus. E quem não tira tempo com Deus, quem não tira tempo para aprender mais da palavra do Senhor, cai facilmente de lábia de falsos profetas. Cai facilmente. Você ouve ali um homem numa live ali, não sei o que, Deus está me entregando, Deus está falando isso. Daqui a pouco ele vai ler o nome da pessoa lá. Olha, Deus, tem pessoas, meus irmãos, quantas pessoas que não caem nisso? Olha, Deus está me mostrando agora que Ele está desatando agora, desamarrando agora um laço que foi feito. Meus irmãos, você sabe como é que é a vida. Olha, trazendo mais histórias aqui. Um desses que fazia esse tipo de live foi preso agora lá em São Paulo, lá em Osasco, em São Paulo. Fazia essas lives assim, foi preso lá por estar angariando dinheiro. Ele foi denunciado e foi preso. Olha para você ver o perigo dessas pessoas. E tem muitas delas. Pessoa bem vestida, com conhecimento, sabe falar bonito, conhece a palavra de uma ponta a outra, junta, pega um assunto e já coloca a palavra em cima e já desembrulha ali, a pessoa fica, mas sabe ligar as coisas, sabe ligar os pontos, sabe falar. As pessoas e aí quem não tem o conhecimento do verdadeiro e genuíno evangelho, cai nessas coisas facilmente. Mas eu tenho certeza que nós não vamos cair nisso, porque nós somos vacinados pela palavra de Deus. Nós temos aqui pastores, nós temos aqui um líder forte que nos ensina a palavra do Senhor. Aí eu quero, aqui ainda no primeiro tópico, diz assim, na parte 3, diz assim, a origem dos falsos mestres. Aí no mesmo ato 28, no verso 30, diz assim, ó, 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja. Primeiro, no próprio verso que o apóstolo Paulo nos deixa lá em Atos 20, 28 e 29 e 30, nos mostra que os próprios lobos vorazes brotam de dentro da própria igreja. E igreja, nós temos que entender o seguinte, quando fala igreja, não é que esse reduto aqui não, entenda isso, não é esse reduto aqui. A palavra igreja aqui, ela é global, ela está englobando a igreja toda. E a gente tem que entender, porque deixa eu te falar uma coisa aqui. O pedreiro, vou pegar aqui, ele não vai chegar aqui no banco da igreja e vai levantar, porque ele não tem o conhecimento. Eu estou falando assim, pode ser qualquer profissão. Uma pessoa, minimamente, ele não vai chegar aqui. Mas a pessoa que sentou, que estudou, às vezes, se ele dá lugar para o diabo vai pegar a mente dele e vai distorcer, como nós já lemos aqui, vai distorcer e vai querer aplicar da maneira dele. Olha, faz assim, que assim você vai ganhar muito mais gente. Faz assim que você vai ver a igreja abarrotada, você vai ver gente em pé que não vai ter lugar para sentar. Faz assim, porque ao invés de você falar assim, fala assim. Meus irmãos, a nossa mente é uma máquina, o nosso cérebro é uma máquina. E a pessoa pega aqui a coisa correta, a coisa certa, porque está escrito aqui, ó, 2 pontos surpreendentes. Nessa parte do discurso, nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas, dentro da própria igreja. Não é lá de fora não, não vai vir lá de fora não.
Porque lá de fora, se vier uma pessoa mal arrumada, mal ajeitada, e começa a falar certas coisas com você, você vira as costas e vai embora. Porque você sabe que não vale nem a pena debater. Mas vai se levantar de dentro da própria igreja. Pessoas que conhecem a palavra, mas querem aplicar da maneira dela. Não quer aplicar da maneira que a própria Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos chama nesta noite a atenção para nós tomarmos atenção a isso. Quando você lê uma palavra que alguém te dizer, trazer alguma coisa na palavra e dizendo assim, ó, assim, assado, você, epa, eu conheço essa passagem. Deixa eu ver aqui, o que essa passagem fala? Não, eu não concordo. Por isso a importância de você vir para aqui, de você aprender, de você se alimentar da leitura diária da Bíblia. Porque na hora que o dito cujo lá assim, tá assim, ó, que lá fala que isso e que aquilo, epa, pera lá. Eu conheço essa passagem, deixa eu visitar a Bíblia aqui, deixa eu conferir na Bíblia se é assim mesmo. Aí o Espírito Santo vai lá e te mostra e você vai, epa, eu não concordo com a maneira que ele está aplicando, e você tem toda a razão. Se você tiver consciência, se você tiver na direção do Espírito Santo e ainda conhecimento da palavra, se você não concorda, você pode ter certeza. Agora, atenção, não é qualquer pessoa. São lobos vorazes, como está escrito aqui na revista, que surgirão dentro da própria igreja. Por isso, a necessidade de sermos pessoas espirituais, para sabermos detectar essas pessoas e conhecedoras da palavra do Senhor. Homens falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso aqui me chamou a atenção, sabe por quê? Quantas igrejas que nós vemos criando divisão por aí afora. Recentemente nós vimos pessoas bastante conhecidas da mídia se desentenderam lá nos seus ministérios, agora já criou um outro ministério, e aí já pega pessoas e leva com ele, ministério que não é deles, que é de Deus, que Deus deu eles para fazer o que está aqui, para pastorear. E nós temos que estar instruído na palavra justamente por isso. Homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Quantos que você já não viu por aí? Que diz que Pedro não estava certo, que diz que, não sei, João não estava certo, que diz, meu irmão, quantos que tem por aí? Olha o que é que o pastor que elaborou a nossa revista colocou aqui para nós. Usam as redes sociais para corrigir os apóstolos, para corrigir a Bíblia. Meus irmãos, que loucura, onde é que nós chegamos? O cabra pega uma rede social, vai lá, um vídeo lá, quer corrigir a Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa de ser atualizada, dizendo que é isso, para os dias de hoje, para a nova era que nós vivemos agora, não faz sentido, não faz sentido para você, mas para nós que ainda prezamos pela santa doutrina, pela santa palavra, faz todo sentido o que está aqui. Nós temos que ter muita atenção, porque você vai ouvir muita palavra, muitas frases por aí dizendo que isso não faz sentido, que isso não interessa ser assim. Não interessa se você divorciou e está junto de novo, pode vir. Não é assim. Não é assim que nós fomos ensinados. Nós fomos ensinados a fazer as coisas corretas, a fazer as coisas como a Bíblia nos ensina, a sã doutrina nos ensina. E só para encerrar esse tópico aqui, tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho em face disso. Vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Aqui eu acho interessante, o pastor, eu fui aqui na nossa revista, tem lá sobre esse pastor que elaborou essa revista, um pastor muito preparado, um homem de Deus preparadíssimo, e ele elaborou essa revista aqui, e ele colocou aqui como que nós podemos preparar para combater as heresias. E ele colocou aqui, tem uma matéria na teologia que se chama apologética. O que é apologética? E é
estudar mais ainda, porque o nosso tempo aqui é curto, vai estudar sobre apologética. É muito interessante para você se preparar. Na hora que você precisar de abrir a sua boca, você vai estar com o arcabouço preparado. Aqui, o que eu vou trazer aqui é muito raso, por tempo que você pode sentar em casa e estudar mais ainda. Por exemplo, aqui a primeira definição que o nosso pastor deixou aqui elaborada para nós. 1 Pedro 3,15, nós lemos, mas eu vou fazer questão de ler aqui, só para você entender. Eu quero que você preste bastante atenção no que diz aqui em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor, antes de qualquer coisa, antes de debate, antes de abrir a boca, antes de querer corrigir ninguém. Olha o que o nosso apóstolo Pedro faz. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Cara, isso aqui eu acho fenomenal. O nosso irmão Pedro, que foi usadíssimo pelo Senhor Espírito Santo, porque esse verso 15, Gabriel, é uma orientação que ele nos dá. E logo ele, que outrora era impossível. Olha o que Pedro fala antes de você abrir a sua boca, antes de você estudar a matéria que eu te falei aqui para você estudar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis preparados para responder com mansidão. Você se santificou, você se preparou. Agora, na hora que for abrir a boca para debater, para falar alguns, abre com mansidão. Sabe por quê? Porque no discurso, às vezes pode vir um acaloramento, mas se você for com mansidão, essa pessoa que estava querendo debater com você, as suas palavras podem ser tão poderosas, que no meio do discurso, ela pode não falar assim, eu acredito no que você está dizendo, eu creio no que você está dizendo, pode te pedir um abraço, pode se arrepender ali mesmo, você ganhar uma alma para Jesus. É preciso a gente, meus irmãos, quando a gente está aprendendo isso aqui, por isso que eu fiz questão de ler, quando nós podemos preparar com toda a parte aqui teórica, mas nós precisamos primeiramente ter o amor de Deus em nosso coração. Nós primeiramente precisamos ter a mansidão que Pedro nos coloca aqui. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, sentar e nos ajoelhar e falar: Senhor, me prepara meus lábios, prepara minha mente, coloca as palavras corretas nos meus lábios, ainda que eu leia, ainda que eu estude, mas eu peço ao Senhor, me prepara, coloca as palavras corretas para chegar até aquela pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Você sabe quem é Pedro, né? Na Bíblia. Olha quem é que está te pedindo para ter mansidão agora. Quem outrora não tinha mansidão. E ele sabe a importância de você ter mansidão, para você não cair, não se acalorar, não entrar em dificuldade por causa de palavras. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, de suas práticas doutrinárias. Quando você for estudar apologética, ela vai te ensinar isso aqui, ó. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa e resposta. Você precisa saber defender o seu evangelho. Você não é um crente que só vem aqui, ora, ouve a palavra. Não, você também precisa se preparar. Você precisa ter no seu coração, na sua mente, o que o Salmo nos ensina: guardei a tua palavra no meu coração. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Nós precisamos nos preparar para, na hora que for necessário, meus irmãos, entendam, pode ser que você sente aqui, nunca seja preciso você debater com ninguém, mas é preciso você se preparar, é preciso você conhecer esse evangelho. O termo grego traduzido defesa e resposta, o termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Em primeira, já lemos, a apologia, numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. Nós vemos aí que eu gosto de ver muito discurso, defesa de fórum. Quando o advogado é convidado para defender uma causa,
Eu gosto de ver aqueles advogados ali defendendo aquela causa, porque ele vai lá no artigo tal, ele vai lá no coisa tal, ele visita, e ele vai puxando aquilo ali, ele vai falando, ele traz até histórias do passado e traz história da Bíblia. A Bíblia também tem muita história que os advogados usam. Eu gosto de ver porque eles têm uma mente preparadíssima demais. E Pedro, a palavra, tudo que nós estamos aqui, nos direciona para isso, para nós andarmos preparados, para nós andarmos não como pessoas tapadas, que não sabem nada que Jesus é esse que você serve e não conhece nada dele, que Deus é esse que você serve e não sabe nada dele, que Deus é esse que você, se for confrontado, não sabe responder nada. Eu fui humilde, eu preferi optar pelo não discurso, eu preferi optar para não criar ali mais. Não, meus irmãos, vai ter momentos que a gente tem que se calar sim, dependendo do ambiente, mas vai ter momento que você vai estar sentado numa mesa, uma pessoa educada. Você, fulano, deixa eu te falar, a Bíblia é assim, com educação, com mansidão, com o conhecimento que você tem, você vai trazer ali a luz para ele. Quem sabe aquela pessoa não vai abrir a mente dela e vai, olha, eu concordo com o que você está falando, eu sinto verdade no que você está falando. Então nós precisamos, o advogado, ele se prepara para ir defender um cliente, ele não é numa feira, não é num estádio, não, é num ambiente onde está todo mundo sentado, onde está todo mundo ali pronto para ouvir. E nós, da mesma coisa, nós temos que nos preparar, nos encher desse evangelho, nos encher desse preparo, para na hora que for necessário. Às vezes você vai estar sentado do lado de uma pessoa que está ali com uma mente cheia de confusão, e você vai trazer uma palavra que vai trazer clareza para ela. O Espírito Santo vai te usar com uma palavra que ela está toda confusa. Olha, mas isso a Bíblia diz assim. Olha, o livro de São Agostinho diz isso. Olha, a Bíblia de não sei o que diz isso. Olha, mas deixa eu te falar, meu Jesus, ô glória. Aí o Espírito Santo te toma. Deixa eu te falar do meu Jesus. Você abre o seu coração um pouquinho só para me falar do meu Jesus para você? Deixa eu te falar do meu Jesus, que pegou Pedro, que era no outrora um homem ruim, de coração ruim, e transformou num homem de Deus, que ganhou milhares de almas para Jesus. Aí o Espírito Santo começa a desenrolar o rolo na sua mente, na sua boca. Mas é preciso estar preparado. É preciso a gente sentar para aprender. É preciso a gente vir e ter aquela comunhão de sentarmos aqui e andando aqui. Diz assim, a versão bíblica chamada na Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Racional é algo que você faz com racionalidade, é algo que você faz com consciência, não é algo que nós fazemos com emocionalismo, não. O cristianismo não é nada de emocionalismo, não. Quando você vê por aí algumas coisas, emocionalismo demais aí, não é assim. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que o cristianismo é algo racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o intelecto. Olha como é que a Bíblia nos orienta a amar a Deus. Isso nos ensina que devemos amar a Deus por completo. Por onde é que você começa amando a Deus? Olha o que a Bíblia vai nos ensinar nesta noite. Com o corpo, olha para você ver como é que nós devemos amar a Deus. Com o corpo, com as emoções e com o intelecto. Cada parte você vai separar aqui. O que é que meu corpo é para Deus? O que é que minhas emoções é para Deus? E quando chega nessa parte, o que é que o meu intelecto, o meu conhecimento é para Deus? Como é que está cada parte que o Senhor criou em mim? Como é que está preparada cada parte que o Senhor formou, a aparência dele, como está em Gênesis? Como é que está cada parte nossa para Deus? Como é que está o nosso corpo para o Senhor? Como é que estão as nossas emoções para o Senhor? E aqui, na parte das emoções, nós poderíamos ficar aqui horas falando. Que tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, mas daqui a pouco chega lá fora, a preocupação, a ansiedade toma ela de novo. E aí ela não come direito, ela não dorme direito, mas isso é uma outra hora. E o intelecto, o que é que você tem estudado para se preparar mais para Deus?
que é que você tem lido? De onde você tem se alimentado de quê? E aqui eu quero te falar uma coisa, não estou falando para você ir ler pilhas de livro, não é isso. Eu estou falando é você sentar, pegar uma Bíblia, ler o que você gosta de ler, falar assim: Senhor, Espírito Santo, o que significa isso? Me dá clareza sobre isso. Eu estou meio confusa com isso. Preparar seu intelecto. E nós vamos avançar. O que é apologética na parte... Já lemos esse? No nosso último tópico aqui, para nós estarmos concluindo, andando para o final. Na parte 2 do que é apologética, diz assim, ó. Agora, nós aprendemos aqui sobre o que é o nosso corpo para Deus. Vou resumir aquele texto. Nosso corpo, as nossas emoções e o nosso intelecto. Como é que está isso para Deus? Como é que nós temos nos preparado para Deus? Agora, na parte 2 do que é apologética, eu espero que você esteja entendendo que a apologética é uma matéria que nos faz entender melhor o cristianismo, a Bíblia, a palavra de Deus, explicar melhor o que é heresia. Na segunda parte do que é apologética, olha o que diz. A que defesa Pedro se refere? A quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento. Como defesa de uma acusação, tanto formal como informal, o versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Olha o que diz aqui. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Deixa eu te falar uma coisa, como é que rapidamente nós podemos trazer isso aqui na prática. Eu aprendi isso com o nosso pastor presidente, o pastor Abraham Robson Ferreira. O nosso testemunho conta muito. E pode chegar uma pessoa aqui agora e falar para o pastor Santos: ó, pastor Santos, eu vi o evangelista Ícaro lá em Saldanha, lá em Lisboa, estava assim, assado, estava fazendo isso. Agora olha aqui o que a Bíblia nos ensina. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Provar as acusações contra os crentes. O nosso pastor Abraham Robson Ferreira nos ensinou que quando alguém vem trazer algo para ele, a pessoa que trouxe ainda é pior do que a que está praticando. O pastor Sanzio, como um homem de Deus, com certeza, depois desse exemplo que eu trouxe aqui, ele vai me procurar: meu filho, assim, assado. Na hora, rapidamente, com certeza, nós vamos chegar a uma conclusão: pastor, eu estava em tal lugar, assim, fulano de tal, assim. E a gente resolve ali mesmo. A importância de ter um bom testemunho. A pessoa, meus irmãos, pode trazer o que for, mas se você tiver um bom testemunho, fica descansado. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu estava no Saldanha assim, pastor Santos. Eu estava lá numa loja, fui comprar tal coisa, fui comprar uma mercadoria tal, mas não estava praticando isso. Eu estava lá na hora tal, no momento tal. Meus irmãos, porque o bom testemunho muitas vezes vai responder mais do que pelas nossas palavras. O bom testemunho muitas vezes, você pode ter certeza que tem, graças a Deus, aqui na Europa, aqui em Portugal, nós não temos muito isso. Porque aqui nossa vida também é ocupada, nós não somos desocupados para ficar tomando conta da vida de ninguém, não. Hoje é culto de ensino, é EBT, amanhã é culto da família, de missões, depois já é oração, depois é culto de ensino na terça com o nosso pastor Lantes, daqui a pouco é oração de novo, quinta-feira é culto. Nós temos as nossas obrigações. Se tem alguém por aí tomando conta da vida de alguém, é porque ela está sem o que fazer. Ela está precisando de vir para a igreja, para estar criando essas situações. Fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, a resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal, num ambiente hostil. Não deixe de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e Agripa, na mesma audiência. Eu vou avançar,
porque nós não vamos ter tempo para adentrar aqui. Nessa parte aqui que diz, quando Paulo, eu vou ler para você, Atos 26, 24, 25, só para nós não passarmos em branco. Atos 26, você vai ver como é bom estar preparado. Atos 26, 25, 24, 25 diz assim, ó. Você sabe, o nosso apóstolo Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, e ao crescer aos pés de Gamaliel, ele foi instruído, e muito bem instruído. O verso 24 diz assim, ó, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Sabe por que Festo diz isso? Porque Paulo, no momento que ele estava se defendendo das acusações que tinha feito ele, no verso 22, que eu não vou ler para nós ganharmos tempo, quando Paulo estava defendendo aqui, usando o momento dele para se defender, ao mesmo tempo que ele se defendia, ele já incutia a palavra de Festo. Ao mesmo tempo que ele defendia, ele já lançava a palavra para Festo se converter ao Evangelho. Olha para você ver o nível de preparo de Paulo. Ao mesmo tempo que ele se defendia, ele queria alcançar Festo. Aí Festo vai e interrompe o discurso. Do verso 24 dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras da verdade e de sã juízo. E o verso 27 diz assim, crês tu nos profetas? Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe dessas coisas? Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Olha o que Paulo estava... Paulo foi convidado a se defender. Ó Paulo, levanta-se aí agora. Traz aí o seu discurso de defesa para mim ver. O que é que você tem para você falar na sua defesa? Paulo se levanta diante de Festo. Paulo começa a se defender. Mas ao mesmo tempo que Paulo se defendia, ele já queria alcançar Agripa, alcançar Festo. Ele estava diante de dois homens ali poderosíssimos. A Bíblia fala potentíssimos. Olha o que Paulo fala aqui no versículo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Dois homens grandes aqui na frente de Paulo, dois juízes, dois doutores. Paulo com uma voz para se defender. Paulo não teme aos estatutos dele. Paulo dá o discurso dele de defesa, mas Paulo também aplica a palavra para ele se convencer do Evangelho de Cristo. E é isso que nós temos que entender e aprender, Gabriel, que na hora que nós tivermos uma oportunidade, ao mesmo tempo que nós estamos dizendo que aquilo não é certo, ao mesmo tempo nós estamos aplicando o certo. Nós temos que ter essa mente que Paulo tem. Talvez nós só com a misericórdia de Deus, para nós chegar numa mente daquela tão bem preparada. Mas Paulo não perdeu. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus está nos dando oportunidade com pessoas grandes e nós estamos deixando passar. Eu falo por mim, eu não tenho problema em dizer isso. Muitas vezes o Senhor nos coloca no caminho de pessoa e às vezes não é que nós não falamos, é que nós não atentamos que aquele era o momento correto para aplicar uma palavra. Mas o Senhor Jesus vai nos capacitar e na hora certa nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos, não nós, mas o Espírito Santo vai convencer essas pessoas. Por que devemos combater as heresias? Olha aqui o que agora nós vamos aprender. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus
e precisam conhecer a palavra. Este debate sobre a crença deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentações bíblicas, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Nada. Você pode abrir a sua boca e fazer a defesa, como nós estamos aqui, porque devemos combater as heresias para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam. Aí no último parágrafo diz assim, o êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Você pode ter o conhecimento, você pode ler, você pode guardar, mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, também não vai resolver quase que nada, porque suas palavras vai sair como palavras vazias, sem efeito. E as nossas palavras, você sabe, eu vi algo interessante. Isso foi num deserto, eles fizeram uma experiência. Eles pegaram um copo de água, uma vasilha com água, e uma distância assim, uma pessoa tocava um saxofone, e a água que estava naquele copo, ela vibrava. Isso foi um físico, eu não me lembro o nome dele agora. Ele estava querendo trazer que as palavras, ela emite energia. As nossas palavras, elas emitem energia, e o som. Depois uma outra pessoa, um tom de voz mais grosso, deu um grito, e a água tremia. E ali aquele físico trouxe a explicação, o porquê daquilo. E o que eu quero te dizer com isso? As nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, esse físico foi fazer uma coisa ali de matéria da física que ele estava estudando. Ele mandou o cara dar um sopro no sax. Na hora que ele soprou o sax, a água vibrou aqui, de longe, uns 2 metros de distância. A pessoa gritou lá, a água vibrou aqui, porque a nossa voz, ela emite sons, ela emite energia. Isso é física, eu não vou entrar nesse campo. Mas o que eu estou querendo te dizer, mas se nossas palavras, ela emite som, ela emite energia, ela emite como esse físico estava estudando, nós já sabemos disso. Sabe por quê? Porque não tem, quando uma mulher de Deus, um homem de Deus, abre a boca tomada no Espírito e começa a louvar, começa a pregar, rapidamente nós sentimos, nós ouvimos. É pelo ouvir aquela mulher, aquele homem de Deus louvar, que nós começamos a refletir. Daqui a pouco nós estamos chorando, daqui a pouco nós estamos ouvindo uma palavra falando do amor de Jesus, que morreu na cruz, que se entregou por nós, que foi chicoteado. Daqui a pouco nós estamos com o nosso coração quebrantado. O que eu quero dizer com isso? As nossas palavras têm que estar carregadas no poder do Espírito de Deus, para na hora que bater lá naquele coração duro, surtir efeito. As nossas palavras precisam estar carregadas do poder de Deus, para na hora que bater naquela mente cauterizada pelo pecado, pela ignorância, surtir efeito. Palavras secas, palavras vazias não vai resolver nada. Eu trouxe isso aqui, essa amostra que eu falei, aquele físico que estava ali fazendo aquela experiência. Você vai ali, a pessoa pode falar uma palavra bem forte, mas você não vai sentir nada, você só vai sentir a energia da palavra, a água ali vibrando. Mas quando é carregada pelo Espírito Santo de Deus, quando é cheia, quando nós estamos tomados pelo poder do Espírito de Deus, nós abrimos a nossa boca, e não precisa de microfone, não precisa muitas vezes de cantar com muitos instrumentos, que é necessário, mas quando você está cheio do poder de Deus, você fala, a pessoa ouve, a pessoa dá atenção no que você está pregando, a pessoa dá atenção no que você está sendo ensinado. Mas é preciso ter a comunhão com Ele. Oh glória! É preciso ter o relacionamento com Ele. É preciso que antes de eu subir aqui, eu tenha tirado o tempo com Ele. É preciso que antes de eu vir aqui e ensinar alguma coisa para vocês, eu tenha passado o tempo com Ele primeiro. Porque senão de nada serve. Não é que o que está aqui sendo ensinado não vai servir, mas é que é para mim mesmo. Eu vou passar para vocês, mas não vou guardar nada, porque não está sendo com relacionamento com Ele. E aqui nós concluímos, porque devemos combater as heresias para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los. Não é de qualquer forma. Uma pessoa chegou para você, olha, eu não concordo com sua Bíblia. Chega na cara dura e fala para você, eu não concordo com o que está escrito lá, não sei de quê. Que quando nós morrermos, o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra. Eclesiastes. Concordo com isso. O corpo vai, espírito não existe, esse negócio de espírito, não existe esse negócio de alma, eu não concordo com isso. E aí, você vai estar preparado para responder?
Bíblia nos ensina que agora os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Na hora que a pessoa vir te refutar, te falar, eu não concordo com isso, vai a mais fundo, não arreda não, vai parte para cima e fala assim, então eu vou te provar na palavra, posso? E aí com certeza o Espírito Santo vai te direcionar. Por que você acredita? Por que você não acredita em espírito? Por que você não acredita em alma? Por que você não acredita que o corpo volta à terra? Eu vou te mostrar na Bíblia. Aí é o que a Bíblia, é o que nós estamos aprendendo aqui agora. Os cristãos devem estar informados. Já deixei aqui no ar um tema para você estudar quando chegar em casa. Biblicamente, informados daquilo que os vários grupos ensinam para refutá-los, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. Pontos fundamentais. Existem pontos na Bíblia que muitos não concordam. Pessoas que leem a Bíblia, pessoas que têm conhecimento, que ouvem pregação, não concordam. Tem pessoas que não concordam com alguns fundamentos da Bíblia. Muitas vezes de forma inconsciente, pois sabem que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus. Olha que lindo isso aqui. Pessoas que falam que não entendem, mas não é porque elas não acreditam, é porque elas não foram instruídas. E você tem que estar, eu e você tem que estar preparado para instruí-la. E vai chegar muita gente assim. Nós somos uma igreja missionária, vai chegar muita gente assim. Olha, pastor, eu não entendo isso aqui, o senhor pode me ensinar? E é por isso que o nosso pastor Landes está aqui às terças-feiras, um discipulado maravilhoso para ensinar a Bíblia. Isso é muito bom. Existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus, precisam conhecer a palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentos bíblicos, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. E aqui eu quero só ler agora em uma outra, que nós já vamos concluir, eu já vou concluir, que diz assim, ó, o que são heresias? Heresias, agora nós vamos para as heresias. Os seitas heresias, eu só vou ler. A palavra hereses, presta bem atenção, o que são heresias? Seitas e heresias. A palavra hereses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita. Heresias é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita. Você sabia que o cristianismo foi chamado de seita? O cristianismo foi chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. Você não vai sair por aí falando que é seita de qualquer maneira. Você tem que ter conhecimento do que é seita. E aqui nessa revista nós temos o ensinamento do que é seita. A hereses, no Novo Testamento, que é heresias, esse vocábulo aparece com o sentido de partido. Olha o que heresia pode significar. A hereses, no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus, agora nós vamos para a Bíblia. Os saduceus, presta atenção para você saber o que é heresia. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos 5, 17, 26, 5. E a versão bíblica, partido, Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Heresias, aqueles grupos que formam dentro da igreja, muitas vezes essas igrejas já nós não fazemos parte, às vezes formamos grupinhos de um e outro. Isso, aqui na Bíblia está dizendo que são tipo partidos. Fechei aqui com esse grupo, só estou com esse. Isso são heresias, que é formada dentro da própria igreja. Está aqui dizendo heresias de perdição. Heresias de perdição.
2 Pedro 2:1. É nessa passagem, eu já vou concluir, só vou fazer questão de ler 2 Pedro, apenas um versículo só. Simão Pedro, servo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus do Senhor. No verso 1 aqui diz assim, ó, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha o que Pedro falando. Pedro falando que dentro da própria igreja. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. E eu concluo agora, e nessa passagem de Aireses apresenta o sentido de ero doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem, é o que a heresia faz? Distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, aos anjos, à igreja e à Escritura Sagrada. A heresia faz divisão entre isso tudo. O que é Trindade, o que é a igreja, as Escrituras Sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. E eu concluo agora. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã. Olha para você ver. Olha o que a nossa conclusão traz aqui. Os apóstolos eles não se calaram. Não tem essa de que você é cristão, que você é uma mulher ou um homem de oração, que você tem que se calar, não é isso. Olha o que o nosso pastor trouxe aqui. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra falsas doutrinas. Tarefa da igreja atual. É por isso a tarefa da igreja atual. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade os que esses agentes de heresias fazem pela mentira? Estamos lutando com garra, com ferrolho, com força, com as nossas espadas pela verdade, como os falsos estão lutando pela mentira? Será que estamos lutando? Fica aqui essa pergunta do nosso pastor que elaborou a nossa revista. E eu quero louvar a Deus e agradecer essa oportunidade que foi me dada. E quero convidar aqui o nosso pastor Anderson, que vai nos estar trazendo segmento nesta noite no nosso culto, na nossa EBT. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso evangelista Ícaro Souza por essa lição tão abençoada, né, irmãos? Como é importante a EBT